Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, convido a... Deu branco aqui. A leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela, senão não vai aparecer nada. Mudo os botões das coisas aqui. Compartilhar. Pode acreditar. Falará a você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Sua mão Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Terá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas. Todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Levará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, somente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não ensinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará ante os olhos mortais do mundo a galeria de heróis e dos santos. Mas se não praticar os bons ensinamentos que conhece perante as leis divinas, recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente. Chamará Jesus, Mestre, Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja.
Obrigado, Rubem. Vamos ler o Livro dos Espíritos. Vou compartilhar minha tela novamente. Versos. Pergunta 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, o corpo? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fim fixado para a sua existência material. 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isso é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, modo se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Resposta: sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam médico de que exorcismos têm sido tomados por possessos. Nota de Kardec. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônio, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, pois que nesse sentido não há demônios, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. 476. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? Neste caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons. Quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poderá ter sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los, sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá fazer. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não se prestar o seu concurso, ou não colaborar. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro o coração, nenhuma influência exercerá. Espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não temem. 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. 478. Pessoas há animadas de boas intenções que, não, nada obstante,
não deixam de ser obsidiadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Resposta: cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dá as sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo. Vendo que nada conseguem, afastam-se. 479. A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, os que trabalham, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Os espíritos têm acesso a nós porque eles exploram as nossas imperfeições morais, né? Então, se eu gosto de beber, espíritos que vão se aproveitar desse meu vício. 480. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionado no Evangelho? Depende da interpretação que se dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuís a causa de uma enfermidade, quando houver descurado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa conforme o sentido que emprestei às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto e não esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Comentários, Rubens, se quiser começar. Bom, o que nós podemos depreender aí pelos ensinamentos que nós já tivemos aí nas nossas reuniões e o que nós já estudamos aí antes, né? A gente vem estudando essa doutrina há muitos anos. É que nós temos um padrão vibratório. Se ele for positivo, né? Se você tiver padrões elevados de moral, de ética, de prática da fraternidade, da caridade, jamais um espírito malévolo vai se imantar a você, porque você vai criar, né, uma espécie de escudo, né, através do seu padrão vibratório. E com isso, um meio imprescindível, eu creio que não seja só um paliativo, é o Instituto da Prece. A prece diária, contínua né, e feita com bastante fé, ela afasta os espíritos malévolos. Eu acho que seja isso. Eu acho que até mandei para vocês hoje sobre a questão de uma abordagem de um médico legista ao Chico Xavier, que ele falou: Chico, não existe esse negócio de espírito, de alma. Eu trabalho aí com corpos há décadas, nunca vi um espírito, tá? Eu manipulo os corpos. Aí o Chico respondeu para ele: é claro, você manipula os corpos, tal, tal. Só que a gaiola já foi aberta, o passarinho já voou. Por isso que você não enxerga, né? Então, a questão é mais ou menos, né, condizente com a nossa realidade, né, meu? Nós praticarmos aí todos os princípios, pelo menos em parte, do Evangelho, né? Esse Evangelho tão maravilhoso que Jesus nos entregou, nós vamos criar uma casca aí, um envoltório, não, Fred? Que vai nos livrar aí dessas influências dos nossos irmãos é, menos, menos desenvolvidos, digamos assim, e com fortes tendências, né, às práticas do mal, né? O Instituto da Prece. Prece com fervor, né? Com fé. Esse é o meio
eu creio que é imprescindível para que a gente se livre dessas manifestações negativas, né, que tanto nos afligem, né, e afligem a humanidade como um todo, né. Estamos vivendo um período muito perigoso, né. Que Jesus nos abençoe e livre a humanidade aí de sofrimentos mais atrozes aí, que a gente tanto teme, não, meus irmãos? Obrigado. Obrigado, Rubem. Ângela, Roseli, querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa sobre o que nós lemos? Não, Fred, obrigado. Não, Fred, obrigado. Só pensar mesmo que a gente só tem que orar e vigiar, né? O tempo todo. Sempre, né? Roseli, você resumiu aí tudo que nós lemos, né? Porque exatamente é oração e vigilância. Um espírito mau consegue se aproximar de nós se ele não enxerga, né, alguma brecha, né? E somos nós que damos essas brechas por meio das nossas imperfeições morais, né? E nossa obra de vida, né? E interessante que quando nós lemos o Agenda Cristã, né? E falou bastante um tema relacionado, né? Que não adianta nada, né? A gente ter muito, falar muito, se a gente não aplicar nada, né? E esses espíritos, eles vão continuar tendo acesso a nós e cada vício nosso é uma porta aberta para eles, né? E não fala aqui só da bebida, né? Desse tipo de vício, mas, por exemplo, a maledicência, se a gente se irrita com facilidade, se a gente se melindra com críticas, né? Todas essas coisas que a gente ainda não dominou são as portas de entrada. Eu não vou lembrar agora qual o livro que é, né? O André Luiz ele está acompanhando um dos instrutores, que é Renúncia. Eu acho que é Renúncia, que fala daquele espírito trevoso. Qual que é, Rubem? Me socorre aqui. Tinha uma cidade no submundo. Eu li há tanto tempo Renúncia, eu tenho o livro aqui. É, eu. Ele é a sequência do há 2000 anos, 50 anos depois. Não, esse aí é de André Luiz. É bom. Não, Renúncia não é, não. Não? Não. Então, eu lembro que é da série do André Luiz. Qual que é a questão? A Eu filha vou- do instrutor, ela está sendo obsidiada por um grupo. Gregório. Ah, lembrei. Gregório. Um grupo de espíritos amando de Gregório. Gregório, ele, ele é como se fosse um monarca numa cidade do submundo astral. E tem 60 espíritos obsessores lá para influenciar a filha desse instrutor, que está junto com o André Luiz, para que ela se suicide. E o instrutor, né, ao invés de chegar botando banca, o que, que ele faz? Ele conversa com os chefes lá desse esquema. É o Saldanha e um outro. Daí ele pergunta pro Saldanha, né? E aí, como é que faz para obsidiar alguém? Aí esse espírito dá uma verdadeira aula. Ele fala o seguinte: olha, todos nós temos uma ideia central, um pensamento que volta à nossa mente sempre. Você pode ter 1000 pensamentos diferentes, mas há aquele que é o ganancioso, aquele que é o vaidoso, e daí ele vai explicando. Então, o que, que os espíritos fazem? Eles conseguem nos perceber como livros abertos. Eles enxergam os nossos pensamentos inferiores. Então, se ele chega perto de mim, ele vê que
O meu ponto de queda é o egoísmo. Chega perto de outra pessoa, vê que é o orgulho. Então, o que que eles fazem? Eles começam a colocar ideias nas nossas cabeças. Na verdade, assim, não é nem colocar ideias na nossa cabeça. Eles instigam aquilo que eu já tenho. Então, se eu sou egoísta e ganancioso, ele vai começar a falar: Nossa, Fred, vai lá, você sofreu tanto, você merece, passa por cima daquele, você merece essa posição, você vai ganhar mais dinheiro, vai conseguir proporcionar mais coisas para sua família. Então, eles não conseguem instigar, estimular algo que não esteja dentro de nós. Tá? E aí, eu não vou dar um spoiler total do livro, que vale a pena, vale muito a pena ser lido, que o instrutor, antes de se identificar como o pai daquela moça que está sendo obsidiada por aquele grupo, ajuda tanto o Saldanha quanto o outro obsessor a, a reverter situações muito complicadas e daí conseguem a cooperação desses. Então, o bem, né, para ajudar um, acaba ajudando outros que estão ao redor, né? E aí descreve, né, a situação de Gregório, que a mãe dele nota que nos últimos umas centenas de anos ele já está cansado de fazer o mal. É uma história muito interessante e verdadeira que nos mostra como funciona esse submundo. Então, cada vício que nós não combatemos, nós não reduzimos dentro de nós, é uma porta aberta para a influenciação. Cada defeito moral que nós temos, da mesma maneira. Então, quando Jesus nos convoca à reforma íntima, né? Isso eu demorei bastante tempo para entender, principalmente antes do Espiritismo, porque antes do Espiritismo eu falava, mas por que eu tenho que me melhorar? Para ser candidato a santo? Não, porque você se melhorando, você vai sofrer menos influenciações, né, dos maus espíritos, você vai ser uma pessoa mais feliz, aí vai. Então, veja, a prece só não resolve. Se eu continuar frequentando lugares de baixa vibração, se eu continuar me entregando ao vício, se eu continuar reclamando, falando mal dos outros, querendo passar os outros para trás, vai ter prece que afastar os maus espíritos? Não, porque eu continuamente estou chamando eles de volta, né? É como você falar para um amigo seu, né, que não deve andar com fulano de tal, ele muda de cidade, mas continua encontrando um amigo dele. Então, né, todos nós somos livres, né? O plantio é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. Considerações finais? Essa questão a respeito da oração, tal, realmente, ela não é tudo. Então, é claro que a questão da reforma íntima é também um fator imprescindível, né? Elas são consorciadas, né? Reforma íntima e a oração com fé. Agora, quando você estava falando, eu estava lembrando dessas pessoas que têm vícios, né? De bebidas, de drogas, tá? Aí, às vezes, as pessoas perguntam, né? Como que eles têm uma vida, às vezes, longa, eles não, né? Em tese, eles deveriam, né? Com essa autodestruição, né? Que eles são considerados suicidas, né? Os viciados. No espiritismo, eles têm essa tipificação. É que esses espíritos malévolos, eles se imantam a esses indivíduos. E eles, de uma certa forma, eles conseguem
com a ingestão, né, compartilhamento da droga, da bebida, eles mantêm esses indivíduos aí, eles prolongam a vida desses seres obsidiados. Então, daí a dificuldade que o ser humano tem de romper com vícios, não? Olha, o ser humano, quando contrai um vício de quaisquer espécies, para ele suplantar, para ele voltar a ter o autocontrole, né? É realmente muito difícil. Essas clínicas aí de recuperação que o digam, né? E esses profissionais que lutam, e às vezes concluem que estão dando murro em ponta de faca, né? É uma realidade que nós vivemos, né? Ou se acaba com o fornecimento né, dessas matérias-primas, que eu acho que é impossível nesse planeta aqui, né? Ou nós iremos conviver, né, com esses processos obsessivos aí por longas décadas, né? Jesus nos abençoe e nos livre dessas questões, não, meus irmãos? Obrigado, Rubem, pelas palavras. Meninas, mais algum apontamento? Falar mais uma coisa aqui. Eu acho que o importante nessa reforma íntima, né, que a gente, desde quando a gente entra na doutrina, a gente ouve falar, né, de reforma íntima. É essa tomada de consciência de, que nem você falou, né, para que eu vou mudar? Tô bem assim, né? Vou virar santo? Mas se você tiver essa consciência do que você quer se tornar, primeiro você tem que entender isso, né? Aí você vai traçar toda a sua estratégia de o que você precisa fazer, como e onde você quer chegar. Qual o objetivo que você quer alcançar, né? Porque se for só porque, eu preciso mudar porque eu preciso mudar, aí é muito difícil, né? A gente tem que ter, assim, aquela meta. É muito difícil. Igual a Haroldo tá ouvindo aqui, tá falando, aham, aham. É porque eu tenho os meus picos de irritabilidade. Aí eu falo para ele, então, você entende por que que eu estudo sempre, né? Que eu estou sempre estudando, sempre tentando estar conectado com as coisas que eu preciso estar para poder, enquanto eu estou ouvindo, eu estou memorizando, eu estou refletindo e eu já estou tentando trabalhar o meu processo de mudança. E a gente tem que fazer isso continuamente, né? Porque a gente, no dia a dia, a gente tropeça sempre, né? E é necessário, eu acho que é muito necessário essa consciência da gente saber aonde que a gente quer chegar, né? Sabendo que de todas as dificuldades que a gente tem para enfrentar, que a gente sabe que não é fácil, mas que eu tenho o objetivo de quando eu desencarnar, que eu saia daqui melhor do que quando eu cheguei. Eu espero que eu consiga. Obrigada, gente. Me permite uma consideração. Na verdade, nós somos testados diuturnamente, né? Especialmente pelas influências do meio em que nós vivemos, né? Sociedade que nós vivemos. Isso realmente dificulta nós superarmos certas, né, dificuldades aí de relacionamento, de convivência com as pessoas, etc e tal, né? Então, como ela bem lembrou, orar e vigiar. É só isso que no momento, é o único subterfúgio que nós temos para suplantarmos aí as nossas mazelas, né? As nossas deficiências e limitações, né? Que a vida nos impõe. Obrigado. Obrigado a todos vocês aí pelas palavras, é isso mesmo. Orar e vigiar sempre. Então, fazer as nossas vibrações, agradecendo aos espíritos do bem que vieram até as nossas casas, pra, além de fazer a limpeza do nosso ambiente,
tirando os miasmas, as construções mentais negativas, trazendo aqueles que necessitam dessas palavras, tanto quanto nós mesmos. Fala o primeiro que escuta, né? Somos nós, né? Os nossos ouvidos estão muito próximos da nossa boca, que é uma só, graças a Deus. Vamos agradecer por termos a oportunidade de estarmos juntos. Temos trabalhadores muito pequeninos na seara do Mestre Jesus. Com certeza podemos sair da vida um pouquinho melhor do que entramos, menos com um início de trabalho no bem já realizado. Vamos pedir por aqueles que sofrem muito mais do que nós, nossos irmãos desencarnados que saíram da vida física pela porta do suicídio. Luiz Roberto, Clóvis, o Alain, o Bruno, a Juliana, a Verena, a Gabriele, Fred, tantos outros. Que todos esses irmãos sejam amparados e que se ampare também aqueles que são os obsessores, que às vezes são pintados como demônios, mas nada mais são do que espíritos que foram homens na Terra e que foram traídos nos seus mais caros sentimentos e afeições. Não conseguiram forças para perdoar as traições, as dificuldades. Irmãos, também sejam acolhidos para que possam reiniciar a sua caminhada, quando sempre. Peçamos a Jesus que ampare todos os homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E ainda, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos fazer a nossa reforma íntima, para que nós possamos construir o reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Graça e graças. Obrigado. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos ampare sempre. Luz, paz e saúde a todos. Deus abençoe a todos. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Ótima semana. Boa noite, tudo de bom para vocês.